Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O tempo passa muito rápido e esta já é a semana do aniversário de Ponta Grossa. É uma época muito especial que comemoramos todos os anos em nossas escolas, fazendo bandeiras, desfiles e apresentações. Também temos a Feira do Livro e o Congresso de Educação. E nesta semana estamos comemorando aqui pela telinha da TV Educativa. Por isso, nesta semana, vamos falar muito sobre estes assuntos. Veremos lugares, histórias e muitos símbolos importantes, como este aqui. Precisamos conhecer bem a nossa cidade para fazer dela um lugar cada vez melhor. Comadre, Conte. você não há de ver que eu tô aqui, oi, uma tiriva de braba. Mas por quê? O que aconteceu? Fui lá buscar minha cuia. Pois é, Aquelas voltou crianças assim? me sumiram com a minha cuia. Ah, não acredito numa coisa dessa. Ah, me sumiram com a minha cuia. Ah, eu tinha uma baciona assim, pra lavar roupa, sumiram. meu Sumiram. Deus. Essa bacia, contam pra mim que essa minha bacia, olha, antiga. Você conhece a Dona Sofia? Conheço, mas claro que conheço a Dona Sofia. Mas mais conhece todo mundo, né, comadre? Ah, Eu pus gosto a, de bater perna. pus a Dona Sofia que me contou esse caos que eu vou contar pra você, porque ali, sabe do olho d'água abençoado por São João de Maria? Conheço. Que ali, pro lado da Vilela? Sim. Então, ela lavava roupa ali. Só que chegou uma época que todo mundo tinha medo de lavar roupa ali. Por causa do quê? Porque tinha uma noiva que passava bonita, assim, bem trajada, que trazia um buquezão na mão, sabe, de flor. Só que quem passasse ali, ela jogava o buquê. Fosse homem ou fosse mulher, não interessava. E dizia com uma voz assim, de arrepiar. Olha aqui, ó, deu falar, me arrepia. Casa comigo, casa comigo. E daí jogava o buquê em cima da pessoa. Meu Deus do E céu. diz, não, mas comadre, piora. E diz que quem pegasse o buquê, que o buquê encostasse, olha, não dava 3 dias, ia pra algum lugar, mas morrer, entendeu? Porque tem gente que não sei pra onde que vai, mas ia morrer, sabe? E não é que um dia a comadre, porque assim, ficava bem no carreiro onde as mulheres passavam para lavar roupa e a comadre Sofia passava com essa bacia, pois não caiu nela. Meu o Deus buquê. do céu. Mas, olha, esta mulher não dormia, já estava entregando todas as coisas dela, os filhos já estavam se matando por causa da herança. E não é que a mulher passou atormentada, mas uns homens dos bancos, umas outras mulheres, acabaram descobrindo que não tinha noiva do buquê maldito, coisíssima nenhuma. Era um homem, um cabra safado que se vestia de noivo só para assustar e se divertir com a turma nos corridão. Mas é um jaguara mesmo, só, né? Jaguara! Deus o livre, guarde. Daí que foi isso, pegaram minha bacia, levar e agora tô lá. Ai, meu Deus, mas é duro de lidar, né? Duro de lidar. Olha, tem horas que a gente pensa, o que eu fiz para merecer isso daí? Sei bem como é que é. E você sabe que eu gosto de ir pro Guaragi, né? Eu sei. Você tem um amor no Guaragi, né? Mas olha, eu tenho um amor naquele Guaragi. Eu gosto muito de mato, né? E eu no Itaiacoca. E eu gosto do povo. Ih, tamo junto então. Esses distritos para nós, né? É, então. Então, e esses dias fui pro Guaragi de novo e conversei com a Dona Lucia. Você conhece a Dona Lucia? Essa não me lembro. A Dona Lucia é filha de quem? Ela é filha do seu Gerardo. O Gerardo da mercearia. Mas ela não tinha ido embora? Não, tá pra aqueles lados ainda. Ah, mas de certo tô confundindo. Não, então. Comadre, não dê bola pros meus devaneios. Conte. Então daí fui lá, fomos lá tomar um chimarrãozinho, cada uma com a sua cuia, claro, né? Daquele dia eu levei a minha cuia, ela tinha a dela, e nós lá conversando e conversando, você não acredita que ela me veio com uma história de lobisomem? Ui. Lobisomem, e lobisomem, você sabe que é um troço que Deus o livre guarde. Deus o livre guarde. Olha, eu bato na madeira de medo do lobisomem para que não me apareça na minha frente. Esse é o tipo de visagem que, olha, ninguém precisa ver, né? E você sabia que ela viu o lobisomem? Ela viu? E ela me contou essa história. Mas então me conta, comadre, porque você sabe, né, que eu detesto fofoca, mas eu gosto de um caos. Então vou te contar.
Pois era, uma noite lá, ela estava em casa e os piá dela disse que tinham saído pra rua. E tava a história, o boato de que andava um lobisomem por aquelas bandas. E ela, oi, mas ficou, Deus o livre de medo, você trancou tudo dentro da casa. Ah, mas razão. E você sabe, né, que lá antigamente não tinha banheira, como eu já tinha te contado, né? Então era privada pra fora da casa. E ela se apurou tudo. E daí teve que ir na privada de noite, comadre, você acredita? Meu Deus do céu, mas que foi, oi, segurando na mão ali, né? E foi andando. A hora que chegou na privada, você sentou lá, tremendo que tava. De repente escutou um rebuliço em volta ali. Mas não era a barriga dela? Não era. O rebuliço tava na barriga também, mas o maior era pra fora. Cachorrada na hora já começaram a latir, fazer fervo, que oi, você não acredita. Ela já ficou pensando, mas é o lobisomem. E agora é o lobisomem que tá aqui, vai me comer, esse lobisomem, o que eu vou fazer? Tava morrendo de medo do lobisomem. Mas de repente, não sei o que aconteceu, você sumiu o bicho. Você sumiu que não se viu mais. Mas daí no outro dia ela contou pro pai dela. O pai dela tinha um bar lá, o seu Gerardo tinha um bar lá. Contou pra ele. E o seu Gerardo, ele ficou assim, ficou fulo da vida. O tardo lobisomem falou, eu vou pegar esse bicho. Vocês vão ver que eu vou pegar esse lobisomem. Ele vai passar na frente do meu bar hoje. E eu vou pegar ele. Pois não é que ele pegou uma cinta e ficou na frente do bar esperando? Com cinta? Com cinta, você pensa? Ficou com a cinta esperando o lobisomem. Pois ele não foi. E daí ele gostava de tomar uma, sabe? Tomou, fechou o bar e sentou na calçada e ficou esperando lá. E de repente não é que veio o lobisomem. E o lobisomem veio. E veio Ivando e passou correndo que ele não conseguiu pegar. Não conseguiu pegar o bicho. Mas ele disse que ele gritou bem no meio da rua assim, você volta aqui, seu lobisomem, que você vai ver que você vai levar uma cintada. Ai. E não é que o bicho voltou? O bicho voltou, ele sacou-lhe uma cintada no lombo dele. E o bicho voltou de novo e ele deu mais uma cintada no lombo do lobisomem. Pra aprender. Depois daquele dia, nunca ninguém mais viu o lobisomem para aquelas bandas. O bicho se sumiu, se escafedeu, graças a Deus. Mas você veja, comadre. As pessoas acham que tem que ser na espingarda. Às vezes resolve a coisa ali, com o bicho ali. Uma cintada. Resolveu com a cinta. Você veja que coragem desse homem. Que coragem. Comadre, é lobisomem ou é lobisomem? Pois eu não sei, porque lá para minhas bandas só você fala lobisomem. Eu li no dicionário que é lobisomem. Nossa, mas você tá muito curta hoje. Eu não tô curta, mas de vez em quando eu assisto uns programas que passam lá na televisão, que passa os professores dando aula, daí eu fico lá copiado, tem que assistir, eu fico assistindo junto com ele. É louco de bom, tem umas coisas que aprende ali. E que canal que é? Eu não sei o canal, mas eu vi lá, Educativa. Daquela da TV Educativa? Do 58? É esse o número. Eu nunca fui boa pra número. Vou assistir também esse programa que deve ser, muito do bom. O nome é Vem Aprender. Vou assistir o Vem Aprender então pra ficar mais curta. E lá tem até causa, veja. Nós vamos escutar causa, aprender as coisas, porque enquanto a gente fica lá com os fios aprendendo, a gente aprende junto, comadre. Muito bom, gostei. Vou assistir esse Vem Aprender. Mas então, vamos encerrar por hoje? Vamos encerrar. Por causa que não tá fácil. Não tá fácil. O dia ainda tá inteiro, comadre. Mas de tarde eu volto com a minha cuia, porque eles há de me devolver essa cuia. Então tá bom. E olha, para quem tá em casa, para quem tá onde for, continue estudando e escutando nossos causos, que olha, só tem conhecimento bom aqui. Eu concordo com vocês. Então, vamos nessa? Vamos nessa. E vamos, tchau. Muito legal, gente! Parabéns para Ponta Grossa e para todos nós que moramos nessa cidade incrível!
Obrigada a vocês que continuam fazendo os trabalhos dos CMEIs e das escolas com muito capricho e participando do nosso programa. Este é o seu jeito de melhorar a nossa cidade. E mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, alunos do 4º e 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de matemática com a professora Rita? Então vamos lá, porque hoje nós vamos conhecer muitas coisas legais sobre a nossa cidade. Então vamos começar vendo qual o objetivo da nossa aula? Resolver situações-problema envolvendo estratégias de divisão. Então, vocês já viram que temos uma operação matemática a ser trabalhada hoje. E para começar, nós vamos ler juntos um poema que a professora trouxe que relata operações matemáticas. Para dividir, precisamos raciocinar. Em nossa vida é bom multiplicar. Multiplicar e dividir caminham sempre juntas e com elas grudadinhas temos as tabuadas. Então, nesse poema desse autor desconhecido, vocês viram que está escrito duas operações matemáticas. Perceberam quais são elas, né? Então, a multiplicação e a divisão. E juntinho com elas disse das tabuadas. Então, a professora está aqui com as tabuadas ao lado para vocês verem quanto é importante ela no nosso dia a dia. Então, nós vamos agora conhecer situações da nossa cidade onde nós vamos utilizar essas operações. Então, primeiro nós temos aí imagens, figuras de pontos turísticos da cidade de Ponta Grossa. Então, para começar, nós temos a Taça da Vila Velha. Então, nós temos lá 3 taças, reparem que nós temos 3. O valor das 3 taças juntas é 66, então ali está como um jogo para a gente fazer. Então, quanto será que vale cada uma daquelas figuras? Então, nós vamos fazer isso primeiro. A professora trouxe aqui a imagem, então está aqui a Taça da Vila Velha. Nós temos lá 3 figuras, então cada uma delas vai estar representado por esse pratinho aqui, tá? E nós temos um valor que corresponde às 3 juntas, que é o valor de 66. Vamos representar isso usando o material dourado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, aqui eu formei o número 66, que corresponde às 3 imagens. Então, nós vamos ter que dividir para descobrir cada uma. Nós precisamos separar em partes iguais, repartir essa quantidade pela quantidade de figuras que nós temos. Se nós temos 3, vamos começar então a fazer esta divisão. Vamos aqui a dezena. Vou dar uma dezena para essa aqui, mais uma. Então, reparti 3 e tenho quantidades suficientes para mais uma dezena para cada imagem. Então, não sobrou nenhuma, nós temos aqui 2 dezenas para cada imagem e agora nós vamos dividir as unidades. Uma unidade para essa imagem, para a outra e aqui está.
Então, fizemos uma divisão, nós dividimos em partes iguais e repare que não sobrou nenhuma quantidade, então deu uma divisão exata. Quando eu tinha a quantidade de 66 para os três desenhos, para as 3 unidades, dividindo, eu fiquei no total de 22 para esse também e mais 22 para esse. Então, repartimos em partes iguais a quantidade relacionada à taça. Vamos à outra figura. A outra figura nós temos é a catedral. Qual é o valor que está relacionado à catedral? 120. Então, nós vamos representar isso também usando o material dourado. Então, agora é o valor relacionado à catedral. 120 é formado por uma centena e 2 dezenas. Então, agora nós vamos ter que dividir em 3 partes iguais. Como é que eu vou fazer essa divisão agora? Vamos começar pela centena. Mas eu tenho uma centena, eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Da maneira que está a centena, isso não é possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca. Eu vou, no lugar da centena, eu vou pegar a centena, mas ela separado em dezenas. Falem aí para a professora, quantas dezenas eu preciso pegar para representar uma centena? Isso mesmo, tô vendo que tá gente bem esperto aí, acompanhando com a professora e fazendo essa contagem. Olhem só, vocês estão vendo, a professora está sobrepondo justamente para vocês olharem, observarem que é a mesma quantidade, somente ela está separada para facilitar o meu cálculo. Então, eu peguei a centena e troquei pelas 10 dezenas. Agora, vou pegar essas 10 dezenas, mas eu já tinha 2. Vou juntar com essas 2 que eu tenho. Então, agora eu fiquei com 12. Vamos fazer essa divisão. Vou pôr 2 aqui para essa figura, 2 nesse prato para essa figura e 2 nesse. Mais 2 aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. E olha, novamente a minha divisão deu exata. Reparti em 3 partes iguais e não sobrou nada. Então, para cada imagem corresponde a 40, ó. 4 dezenas que dá 40. Mais 4 dezenas e mais as 4 dezenas. Então, aqui, cada figura da catedral responde ao número 40. Vamos para a próxima imagem. Então, a próxima imagem é a Estação Saudade. Então, a Estação Saudade está correspondendo 3 vezes a quantidade da Estação Saudade, adicionando as 3 imagens, nós temos o número 639. Então, vamos primeiro representar esse número usando o material dourado. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600 e depois eu tenho 30, 10, 20, 30 e mais eu tenho 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 1, 9. Então, tá aqui o número correspondente às 3 imagens, 639. E agora nós vamos repartir, separar, dividir em partes iguais. Então, vamos começar pela centena. Uma centena, mais uma aqui, mais uma aqui. Olha, reparti em partes iguais, não precisou fazer troca nenhuma. Ficou 2 centenas para cada uma das imagens. Agora vamos para a dezena. Tenho 1, 2, 3. Também não precisou de trocas. Agora vamos para as unidades. 1, mais uma aqui, mais uma aqui. Então, também fazendo esta divisão, reparem que a mesma quantidade ficou para cada uma das figuras. 213, 213 e 213. Mais uma divisão que não sobrou nem o resto. Outra divisão, não sobrou nenhuma pecinha aqui. Ficou a mesma quantidade, quantidades iguais e não sobrou nada. Uma divisão exata que nós chamamos. A próxima figura é o buraco do padre.
Então, está aqui a outra figura relacionada à cidade de Ponta Grossa. Esta figura, as 3 figuras juntas, o valor é de 1.216. Então, vamos representar isso, ó, com o material dourado. 1000, está aqui o cubo que representa a unidade de milhar. 200 e 12. 10, uma dezena e 2 unidades. 1, 2. Então, agora nós vamos repartir, dividir essa quantidade para as 3 figuras. Então, nós vamos repartir em partes iguais. Uma unidade de milhar, como está? Eu posso dividir para as 3 figuras como está? Não, né? Eu vou precisar fazer uma troca. Eu vou pegar, em vez de pegar a unidade de milhar, eu vou trocar pelas centenas. Então, ó, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. A professora vai colocar aqui em cima para vocês estarem visualizando, ver o que acontece nessa comparação. 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha só. Se eu colocar aqui do ladinho, vocês podem perceber que a troca que a professora fez não alterou em nada a quantidade certinha, continua a mesma coisa. Tá aqui as mesmas quantidades, as mesmas unidades. Tem a unidade milhar 1000 unidades? Tem os 1000 aqui. Então, nesta troca aqui, eu posso fazer a divisão. Mas olha que eu tinha mais 2, não esquece dessas 2 aqui também que nós vamos juntar. Então, agora vamos dividir. 1, 2, mais um aqui, 1 para cada. Lembra que é divisão em partes iguais. Então, agora eu vou juntar com essas que eu tenho aqui, dividir. Então, para cada uma das imagens, ficou com 4 centenas. Ó, 4 centenas aqui, 4 centenas aqui, 4 centenas aqui. Agora vamos para a dezena. E eu tenho uma dezena. É possível eu dividir essa dezena em 3 partes iguais? Dessa maneira que está, não. Então, nós vamos fazer novamente a troca. O que eu vou trocar? A dezena que está aqui por 10 unidades. Então, ó, aqui também equivale, a professora sempre coloca aqui para que vocês observem que a troca que nós fazemos, ela não altera em nada a quantidade. É só uma maneira diferente para representar. Aí, faltando mais uma. Então, olha só o que aconteceu. No lugar da dezena, a professora está trocando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Então, aqui está. Eu já tinha mais 2, agora eu posso fazer essa repartição, essa distribuição em partes iguais. Vou colocar um aqui. Mais um, mais, e novamente a quantidade ficou exata, não sobrou nada. Então, olha só, divisão exata. Qual que ficou o resultado para cada imagem? Corresponde a 404. Então, esse é o valor de cada uma das imagens correspondente ao buraco do padre. Vamos tirar esses pratos aqui com essas imagens e vamos para uma outra situação. Para resolver uma das questões propostas como desafio de um jogo entre amigos, Paulo e Antônio desafiaram Angélica a resolver as seguintes questões. O divisor é igual a 12, o quociente é igual a 231 e o resto é igual a 9. Qual quantidade representa o dividendo? E nessa questão apareceram umas palavras aí que nós precisamos estar bem atentos, porque são os termos que nós chamamos uma divisão. Vamos verificar onde que ficam esses termos em uma divisão? Então, nós temos aí o número que eu vou dividir, o total que vai ser dividido em partes iguais é o dividendo. Em quantas partes iguais eu vou dividir, chama-se divisor. O resultado da minha divisão é o quociente. E uma divisão pode ter resto zero ou diferente de zero. Quando a divisão tiver resto zero, nós dizemos que uma divisão é exata.
Quando o resto é diferente de zero, é uma divisão com resto, né? Não é exata. Então, vamos ver se nós ajudamos nesse desafio, para resolver esse desafio dos amigos. Então, a Angélica precisa descobrir quem é o dividendo, qual é o número total para ela saber que está sendo dividido. Porém, como é que ela vai fazer isto sem conhecer o número que está, só com esses termos que ela deu? Então, vamos voltar lá e vamos ver o que a gente pode fazer aí, pode ajudar a Angélica na resolução. Então, sabemos os termos. Então, nós sabemos que o divisor é o 12. Então, este é o divisor. O desafio nos diz também que o quociente é 231. O que é o quociente mesmo? Isto é o resultado da divisão. Olha lá, a professora vai arrumar aqui, né? É o quociente. E ainda nós temos como resto o 9. É o resto da divisão. Então, o 9 é o resto. E agora, sabendo de todos esses termos, como é que nós vamos fazer para achar o dividendo? Bem, vocês lembram que no início da nossa aula nós lemos um poema onde dizia que a multiplicação e a divisão caminham sempre juntas? Por quê? Uma operação está relacionada à outra, elas têm uma relação fundamental entre elas, que pela multiplicação eu encontro o número que vai ser dividido e assim vice-versa também, pela multiplicação eu verifico a divisão. Então são operações contrárias e como você falava lá na escola, com certeza a professora ensinou vocês a falar e a calcular, a verificar se estava certo, fazendo a prova real. A prova real que a gente fazia é essa relação das operações. Então, esses são os dados que a Angélica tem para fazer. Bem, ela tem o resultado, ela tem o divisor e ela tem o resto, mas ela não sabe qual é o número. Então, a professora vai colocar um ponto de interrogação. Qual é o número que ela vai pôr? Aqui vai o divisor, que é o 12. O quociente, que é o 231. E o resto dessa divisão, que é o 9, não é uma divisão exata. Então, como é que nós vamos fazer para descobrir esse resultado? Então, como essas operações andam juntas, a professora vai fazer a operação inversa da divisão. A professora vai fazer a multiplicação. Então, se eu pegar o quociente desta operação, que é o 231, e em vez de dividir, já tem um resultado, eu multiplicar pelo divisor, eu vou ter um número próximo ao que foi dividido. Já vou dizer o porquê do próximo. Então, quando eu multiplico, lembra que a gente já trabalhou estratégias diferentes da multiplicação. Agora a professora vai usar o algoritmo usual, aquela conta que a gente normalmente faz na escola. Mas eu posso fazer outras estratégias aí para fazer esse cálculo. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4. Multipliquei a unidade, agora vou multiplicar a dezena. Uma dezena é 10, então ou eu coloco 0, ou coloco o sinalzinho de mais, ou deixo essa ordem aqui, né, em branco, para eu começar a multiplicar a dezena, eu preciso colocar o resultado embaixo da dezena. 1 vezes 1, 1 vezes 3 e 1 vezes 2. Então, agora, adicionando essas multiplicações, resultados parciais, eu vou ter o número 2.772. Será que é esse o resultado que a Angélica tinha que dar? Não. Lembra que a professora falou que era próximo a esse resultado? Porque tem um detalhe aqui. Essa divisão disse que tem um resto 9. Não é uma divisão exata. Não sendo uma divisão exata, se sobrou esse resultado, ele fazia parte dessa quantidade que ela tinha para dividir. Se ele fazia parte, nós vamos retornar a esse valor, nós vamos adicionar a esse valor. Então, nós temos o 2.772, eu vou adicionar com o resto, que era o 9, porque ele faz parte aqui deste número desconhecido, ó, porque
teve uma sobra que foi o 9. 9 com 2 vai dar 11. 7 com 8, 7 e 2. Então, conseguimos ajudar a Angélica a resolver esse desafio. Então, o número era o número 2.781, que foi dividido em 12 partes iguais, resultando, tendo como quociente 239, mas ainda sobrando como resto 9. Então, aqui nós temos as relações que possuem as operações. Então, nós precisávamos descobrir um termo da divisão, mas descobrimos fazendo a multiplicação. Lembre-se que a multiplicação e a divisão sempre caminham juntos. Então, agora vamos para uma outra situação. Em nossa cidade será construído um novo teatro. Sabendo que no teatro haverá 550 poltronas distribuídas em 36 fileiras, qual a quantidade aproximada de poltronas que podem ser colocadas em cada fileira? Bem, primeiro vamos pensar e analisar essa situação. Então, tem no total 550 poltronas. O que vai acontecer com essas 550 poltronas? Elas vão ser distribuídas, repartidas, separadas, organizadas em 36 fileiras. Veja quantas palavras a professora usou para dizer o que vai acontecer com ela. Então, nós vamos organizar essas 550 poltronas em 36 fileiras. Vamos calcular quantas poltronas ficarão em cada fileira? Se eu vou organizar, se eu vou repartir, se eu vou separar, eu vou dividir. Então, eu vou dividir 550, eu vou dividir por 36. E agora, prestem muita atenção aí, alunos do quarto ano. Nós vamos usar uma estratégia diferente para esse cálculo. Talvez os alunos do quinto já saibam fazer essa conta dessa maneira, mas hoje nós vamos usar uma maneira diferente para a gente estar pensando em como fazer. Mas você pode criar estratégias diferentes, lembre-se disso, que toda estratégia é boa. Às vezes pode acontecer um erro estratégico no meio, mas uma maneira diferente de pensar faz com que você aprenda sempre mais. Então, vamos ver como é que nós vamos dividir. Eu tenho que dividir o 550 em 36 partes. Quantas vezes o 36 será nesse 550? Quantos grupos de 36 eu posso fazer com esta quantidade? Então, nós vamos ver esse cálculo aí de medida. Quanto que eu vou precisar, quantas vezes eu vou precisar, quantos grupos de 36 para chegar no total de 550? Bem, então nós vamos fazer de uma maneira diferente essa divisão hoje. Vamos pensar no 36. Eu preciso fazer grupos de 36. Agora nós já temos possibilidade de pensar assim. Se eu formar um grupo, eu vou ter 36. 2 grupos de 36, 72. Ah, mas a gente já fez isso e já sabe. E 10 grupos de 36? Ah, se eu tiver 10 grupos de 36, ou 36 vezes os 10 grupos, eu vou ter um valor de 360. Olha só, fiquei no valor aproximado. Então, já ficou mais próximo ali. Então, já sei que eu posso formar 10 grupos de 36, vai dar um total de 360 poltronas. Ah, mas não deu o total. Então, e se eu fizer mais uma fileira de 36? Ah, eu vou ter mais 36. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar esse 550 que eu tinha. Eu vou primeiro tirar esse grupo de 360. As 10, vamos ver quantos grupos eu vou fazer. Se eu tirar aqui, olha só. Como é que de 5 dezenas eu posso tirar 6? Eu não posso? Ah, então eu vou fazer uma troca. Lembra das trocas? Eu vou pegar uma centena, que agora vai ficar com 4, juntando com as 5 dezenas, eu tenho 15. Então, agora de 15 eu posso tirar 6, eu vou ficar com 9. E de 4 centenas de tirar 3, ficou com 1. Então, ó, ainda fiquei com 190. Mas se eu fizer mais uma fileira de 36,
vai diminuir a quantidade dessas poltronas. Novamente, olha o que acontece. Eu tenho 0 unidades, posso tirar 6? Não, mas eu posso trocar uma dezena e ficar com 8 aqui. Então, aqui vai ficar 154. Ainda tenho bastante poltronas para colocar. E se eu fizer mais uma fileira com 36, vai ficar menos 36. Vamos ver agora se eu tirar 36 aqui dessa quantidade. Então, tirei, ó, vou fazer a troca novamente. Vou ficar com 8, 118. Ah, mas dá para fazer mais fileiras. Vou fazer mais uma fileira de 36. Mais uma fileira, vou ter mais 36. Fizer mais uma fileira, vou tirar essas. Vou ficar com 82. Opa, tá chegando perto, olha. Lembra que nós falamos no começo? Uma fileira 36, duas fileiras 72, olha, fica próximo. Vamos fazer 2 fileiras? Se eu fizer em uma fileira 36 mais uma fileira com 36, 2 vezes essa quantidade, eu vou ficar com 72. Então, essas 72 cadeiras eu vou tirar daqui. E olha o que acontece. Ficou 10. Agora, 10 poltronas. Posso fazer uma nova fileira? Não posso, porque eu tinha que colocar 36. Então, não deu, sobrou aquelas 10. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Bem, o que a professora fez aqui? Uma divisão. Uma estratégia diferente para a divisão. Repare o que aconteceu aqui, nessa situação. Olha a quantidade de vezes aqui, quantas fileiras a professora fez. Quantas vezes cabe essa quantidade no 550? 10 mais 11, 12, 13, 14, 15. Então, ali nós temos um jeito de fazer. Vamos ver se é isso. Como é que nós podemos fazer aqui com essa nossa divisão agora de maneira usual? Então, nós temos aqui que foram 15 fileiras e de resto 10. Essas 10 aqui sobraram. Então agora nós vamos realizar a operação normal, usual que nós usamos na escola para verificar se essa estratégia que a professora usou realmente, de fato, comprova, dá resultado, se a professora não teve nenhum erro aí nessa estratégia. Vamos começar representando esse número 550 usando o material dourado. Então vamos lá. Então usando 100, 200, 300, 400, 500 e 50. 10, 20, 30, 40, 50. Então, com esta quantidade, vamos começar aqui a dividir. Com essa quantidade, é possível eu formar 36 grupos com essa quantidade? Não é possível, porque dessa maneira que está, não dá, porque só tenho 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar essas 5 centenas pela quantidade em dezenas. 10 para esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, troquei. Esta aqui por esta aqui. Agora, essa vou trocar por mais 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz mais uma troca. Então, agora eu vou trocar esta outra também. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Ainda, ó, tenho com 300 aqui nas trocas que a professora fez. Vou trocar mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma centena. E para finalizar, a última que eu também vou fazer essa troca.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui está. Agora, todas as trocas que a professora fez. Agora sim. Lembrando que eu tenho mais 5 aqui. Então, agora é possível sim eu fazer grupos de 36 com essa quantidade aqui. Então, agora eu fiquei, ó, com 100, 200, 300, 400, 500 e mais 50 aqui. Então, agora nós podemos juntar nesses 550, quantas dezenas eu tenho? Então, eu tenho 10 aqui, com mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50 e aqui é 5. Por isso que quando você faz lá no seu caderno as operações matemáticas, você faz isso aqui. Olha só o motivo disso. É essa troca que nós fizemos. Então, nós trocamos a centena pelas dezenas e ficamos com 55. Agora sim, é possível eu formar o grupo de 36. Eu posso formar um grupo de 36 e ainda, se eu formar um grupo de 36, vamos ver lá o que acontece? Então, eu vou pegar 10 daqui, não precisa a gente contar novamente porque nós já fizemos a contagem. 10, 20, 30 e vou pegar mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só. E esse daqui sobrou. Então, aqui está um grupo de 36. E aqui não é possível fazer um outro grupo igual a esse daqui. Então, só foi possível fazer um grupo de 36. Então, está aqui um grupo só. Então, nós formamos um grupo com 36 e sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui está. Por isso que a gente subtrai aqui na divisão. A gente faz agora aquele grupo de 19 que sobrou. Vamos ver se é isso mesmo? Então, ó, fiz aqui. Aqui emprestou, fiz uma troca. Exatamente, os 19 que sobraram. Mas agora eu não tenho nenhuma unidade, tenho 0 unidades. Então, olha lá, o do 0 das unidades que eu tenho que pôr. Agora eu fiquei com 190 unidades, ou 19 dezenas. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós precisamos calcular quantos grupos de 36 unidades nós podemos formar. Então, nós vamos fazer uma troca também. Cada dezena dessa daqui, eu vou trocar pelas unidades. Só que agora a professora não vai fazer todas as trocas, porque vocês já sabem que cada uma dessa daqui equivale a 10. Então, quando eu pego 10 unidades, aqui a professora pegou só 5, 6, 7, 8, mais uma 9, mais uma 10. Então, essa quantidade de unidades é para todas essas dezenas que estão aqui. Então, agora a gente já sabe que é contar de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, o que aparece na nossa conta. Então, agora vamos ver quantos grupos de 36 unidades nós podemos formar. Então, agora nós podemos formar 5 grupos. Como é que nós sabemos que é 5 grupos? Porque 36 unidades, ó, vezes os 5 grupos, vai dar no total de 180. Então, 5 vezes essa quantidade vai dar 180. Então, ainda está sobrando, vão sobrar 10 poltronas. Então, veja aqui. Aqui foi a nossa verificação dessa estratégia usada pela professora. A professora utilizou uma estratégia diferente para a divisão, porém, com o algoritmo usual, nós vimos que o resultado, ele se manteve, ele conferiu. E essa divisão que nós temos aqui é uma divisão que não é exata, porque, olha, sobraram ainda 10 poltronas. Vamos lá a questão que dizia do nosso exercício para calcular? Vamos ler novamente com a professora.
Então a primeira pergunta é: todas as fileiras serão o mesmo número de poltronas? Bem, depende agora, vamos analisar e refletir um pouquinho. Se eu colocar as 36 fileiras, 15 poltronas, vai sobrar 10. Então, se eu quiser colocar todas as poltronas, vai ter poltronas com um número diferente, não vão ter o mesmo número para compor essas 10 que sobraram, que eu não posso formar mais uma fileira. Mas vocês já devem saber, já devem ter ido em algum lugar, um cinema, um teatro, em que às vezes tem fileiras com mais poltronas, então pode acontecer isso. E ainda mais uma questão para a gente refletir. Se a resposta for não, né? Então, se você achar que não, que vai sobrar essa aqui, como é que você pode organizar diferente essas poltronas para que o grupo possa formar grupos e usar as 550 poltronas em todas e não sobrar nenhuma? Pense aí, alunos, 4º e 5º ano. Como é que você pode organizar diferente este teatro para que não sobre nenhuma poltrona? Vamos lá, pensando. Você pode também criar diferentes maneiras para colocar. Uma maneira rápida que a professora pensou, que eu podia formar se eu colocasse quantidades, em vez de 36, se eu colocasse a quantidade de 10, seria suficiente? Seria. E se eu formasse grupos de 55 cadeiras? Também daria certo. Então, nós temos novas possibilidades de divisões para que não sobrem resto, para que essa divisão seja exata, que não foi este caso. Então, assim nós pudemos hoje perceber diferentes estratégias, diferentes maneiras de fazer a divisão e ainda palavras relacionadas a essas operações. Lembrando que a divisão e a multiplicação sempre caminham juntas e com elas está a tabuada, então estudo diário é necessário. Vamos ver se nós conseguimos atingir o objetivo da nossa aula de hoje? Resolver situações problema envolvendo as estratégias de divisão. Então, que bom que você fez isso, que você aprendeu, viu com a professora essas estratégias diferentes para divisão. Fizemos os cálculos normais, né, o que a gente chama de usual, como nós fazemos na escola. E agora é com vocês. Peguem a tarefa na escola de vocês para que vocês façam e assim possam estar sistematizando esse conhecimento. Vamos ver qual é a nossa tarefa? Nós temos um quadro onde pede para calcular no seu caderno o dividendo das seguintes operações. Lembra da situação da Angélica? Aqui também nós temos os termos, Temos o divisor, temos o quociente, temos o resto, está faltando o dividendo. Então lembre-se que para encontrar esse dividendo, nós precisamos fazer a operação inversa. E até você pode treinar a sua multiplicação daí, resolvendo e verificando se deu o resultado certo. Cuidado com o resto. Se tiver o resto, a divisão não é exata, eu preciso adicionar esse resto ao número encontrado. E nós temos mais um cálculo para fazer na letra B, que fala o seguinte: para realizar o trajeto de um bairro até o centro da cidade, Carlos levou 15 minutos. Sabendo que Carlos andou 1.350 metros, calcule quantos metros andou por minuto. Então, ali está o tempo, a quilometragem gasta no total, o tempo gasto também. Vamos ver quantos metros ele andou por minutos. Então, façam com bastante capricho no caderno de vocês. Continuem estudando, porque o estudo é muito importante. Então, se cuidem, fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A gente já chegou na última aula da semana, na aula de sexta-feira de Língua Portuguesa. Espero que vocês estejam aí bem animados para a nossa aula de hoje. Vamos começar? Então, os objetivos da nossa aula são: a gente vai aprender a diferença entre o sentido das palavras, que pode ter sentido próprio ou sentido figurado, né? O sentido próprio é o sentido real. A gente vai analisar e comparar situações onde o sentido das palavras pode variar e a gente vai criar vai ter uma proposta de criação de um poema em homenagem a Ponta Grossa, visto que a gente está estudando aí esse tema, né, da nossa cidade, o lugar onde a gente vive durante a semana, por conta do aniversário de Ponta Grossa, que foi aí na última terça-feira, no dia 15, né?
Para nossa aula de hoje, a gente vai precisar dos materiais comuns, que são o caderno, a borracha e o lápis, certo? Vocês já devem ter separado aí. Então, para começar a nossa aula, coloquem aí no caderno a data de hoje, que é o dia 18/9, que é mês de setembro de 2020. Preenche o nome completo de vocês com letra maiúscula, isso não dá para esquecer. E também o título da aula, que é a aula de língua portuguesa. Bom, nas aulas anteriores, então, só para relembrar, a gente falou sobre o lugar onde a gente vive, né? Falou sobre Ponta Grossa, a história de Ponta Grossa, discutiu um pouco como surgem as cidades, falou sobre como surgiu a festividade de aniversário e também a gente também falou, né, na última aula, na aula de quarta, sobre poema, o gênero textual poema e viu alguns poemas que falam sobre Ponta Grossa. Agora a gente vai ler mais 2 poemas de uma escritora, de uma poeta, que é pontagrossense. Essa poeta se chama Amália Max. Vamos ver? Ela tem um poema que tem um estilo um pouco diferente. Vou ler para vocês e depois eu conto por que é diferente. O arco-íris tão bonito e de tão finos arranjos é só o varal do infinito secando a roupa dos anjos. Então, só pela leitura vocês viram aí que a gente tem versos, tem uma estrofe e tem, né, as rimas. Mas aqui no caso, a poeta ela escolheu fazer um poema com 4 versos apenas, ou seja, ela fez uma quadrinha. O poema que tem, no caso, uma estrofe com 4 versos se chama quadrinha. Vamos ver outro poema da Amália. Meus olhos azuis se embaçam, acabando por chorar, quando meus braços se abraçam por não ter quem abraçar. Assim como a autora, né, tem muita gente sofrendo nesse período da pandemia porque não pode abraçar. Às vezes a gente quer abraçar uma pessoa, abraçar alguém, mas não pode, né, tá distante. E aqui esse poema da Amália, essa quadrinha da Amália, fala exatamente sobre isso, por não poder abraçar alguém, né? E quem que foi a Amália Max? Ela nasceu em 1929 e faleceu em 2014, recentemente. Ela nasceu e viveu em Ponta Grossa. Ela foi uma atriz de radionovela e radialista. Ela apresentou programas direcionados ao público feminino em emissoras AM de Ponta Grossa na década de 60, de 1960. Então, olha que legal, ela já era uma mulher à frente da sua época, né? Fazendo programas femininos em uma época onde existia ainda muito preconceito contra as mulheres. Ela colaborou com mais de 100 publicações em revistas e jornais nacionais e internacionais. Ela foi professora, pintora e trovadora e integrou diversas instituições de Ponta Grossa. Além disso, em 1986, o Colégio Estadual 31 de Março nomeou a sua biblioteca de Biblioteca Poetisa Amália Max em homenagem à escritora. Então, a Amália Max foi uma poeta de Ponta Grossa, muito importante, não só no Brasil, não só aqui em Ponta Grossa, né, mas no Brasil, e já ganhou prêmios, inclusive, internacionais. Bom, esses poemas aqui, eles serviram para a gente relembrar uma coisa que a gente viu na aula passada, né? Que nos poemas, os versos, as estrofes e as rimas podem ajudar a dar um toque poético ao texto. Porém, aqui tem um novo elemento que a gente não trabalhou ainda, que é o sentido das palavras, o sentido dado às palavras, o sentido dado às expressões. Isso também enriquece o texto poético, deixa o texto poético muito mais bonito, muito mais bacana. Lembra que o professor falou que um poema nem sempre é uma poesia? Porque a poesia é a arte, é a emoção? Então, aquele poema que a pessoa escreveu de qualquer jeito, sabe? Na correria, na pressa, ele provavelmente não tem poesia, né? E ele não emprega esses elementos aqui. E na língua portuguesa, falando nessa questão do sentido das palavras, a gente encontra 2 sentidos possíveis, que são o sentido próprio, que é o sentido real da palavra, e o sentido figurado. Talvez você já tenha escutado aí em casa alguém falando alguma coisa, né, usando essas expressões. Ah, mas eu falei isso no sentido figurado. Ou ainda, isso aconteceu no sentido literal, no sentido real. Então, tem a ver com o significado que a gente dá às palavras, né? E a língua portuguesa, ela permite que a gente dê mais de um significado às palavras, às vezes. Então, para entender um pouquinho esse conceito que pode ter parecido um pouco complexo, a gente vai ver algumas expressões que as pessoas usam aí popularmente. Vejam aí, ó. Vou para a escola nem que chova canivete. Peraí, chover canivete. Será que chove canivete? Tem como chover canivete? Estranho, né? Olha essa outra.
falei ao pé do ouvido. Peraí, mas o ouvido tem pé? Já ouviram alguém falando assim? Falei ao pé do ouvido, ou me dê um tapa no pé do ouvido. Nunca ouviram alguém falando desse jeito? Vamos ver outros aqui, ó. Estou com dor na batata da perna. Eita, será que a perna tem batata? Estranho, né? Você pisou na bola comigo. Peraí, como assim pisou na bola comigo? Pisou na bola, mas pisar na bola não é pisar na bola? Sim. E por último aqui, você vive no mundo da lua. Sabe, às vezes quando a gente está desconectado ali e alguém fala assim, vai fazer tal coisa, você está no mundo da lua. Será que está no mundo da lua de verdade? Então o que a gente viu aqui foram algumas expressões que não estão no sentido real, né? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. E vamos primeiro dizer o que significa o sentido real e o sentido figurado. Bom, o sentido próprio ou sentido real é a palavra sendo utilizada no seu sentido denotativo, básico, literal, dicionarizada. Então, as palavras, elas estão no dicionário. E no dicionário a gente encontra um significado para essas palavras. Então, quando a gente escreve usando palavras, né, as pessoas provavelmente vão buscar o dicionário caso elas não entendam o significado da palavra. Então, quando a gente escreve, né, uma palavra, uma expressão, de acordo com o que está no dicionário, a gente diz que a gente usou o sentido real. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Número 1. Juliana comeu um doce. Olha a figurinha. O que a Juliana está fazendo? Ela está comendo um doce, né? Um algodão doce. Olha a palavra doce. No dicionário, no sentido real, doce significa de sabor açucarado. Então, se vocês abrirem o dicionário e forem procurar a palavra doce, vocês vão encontrar esse significado. De sabor açucarado. Vamos ver outro exemplo. Tem um brinco de ouro. Olha a palavra ouro, a expressão ouro. Ouro no dicionário significa elemento químico usado em joalheria e etc. Então aqui o ouro está fazendo referência à pedra preciosa, né? No caso, o ouro mesmo, que é um elemento químico. No sentido próprio, né? Lembrem que a gente está olhando aqui o significado do dicionário. Mas e se essas mesmas expressões estivessem no sentido figurado, né? Já vamos ver isso, mas vamos ver primeiro o significado do sentido figurado. Então, o sentido figurado é a palavra sendo utilizada no seu sentido conotativo, ou seja, a palavra ganha um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Nesse contexto aqui, o dicionário ele não tem nenhuma utilidade, porque a palavra ela não está no seu sentido real, ela está no sentido figurado. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Antes a Juliana estava comendo um doce, e a gente viu que doce no sentido real significa algo açucarado. Mas e se fosse no sentido figurado a palavra doce? Vamos trocar o contexto aqui, ó. Juliana é um doce de menina. Será que a Juliana é açucarada? Se a gente pegar assim e tirar passar o dedo na Juliana, a gente vai sentir o gosto doce nela? Não, né? Então, quando alguém usa essa expressão, Juliana é um doce de menina, você é um doce de criança, você é um doce de menino, esse doce aqui ele está no sentido figurado, né? E no sentido figurado, o significado não é aquele que está no dicionário. Nesse caso aqui, doce significa uma pessoa meiga, uma pessoa legal, uma pessoa bondosa, né? Então a palavra doce ela trocou de significado e o significado não é o que está no dicionário. Você tem um coração de ouro. Olha o ouro de novo. Ouro no sentido real significava um elemento químico, uma pedra preciosa. Nesse caso aqui você tem um coração de ouro. Será que se a gente abrir o peito de uma pessoa, olha que coisa bizarra, né? Mas se a gente abrir o peito da pessoa, vai ter um coração de ouro lá dentro? Uma pedra preciosa? É claro que não, né? Ia ser bem estranho. O ouro aqui, ele significa que a pessoa tem um coração bom, que ela é uma pessoa bondosa, que ela é caridosa. Então, o ouro aqui, ele não está no sentido real, ele está no sentido figurado, né? Lembrem disso, o sentido real é o sentido do dicionário, é o significado do dicionário. E o sentido figurado é o sentido que a gente dá às coisas. E da onde que surgem essas expressões aqui, esses significados? Da cultura popular. As pessoas vão criando essas palavras e a gente vai passando de geração para geração. Então, o sentido figurado, ele carrega o contexto cultural da palavra. A palavra não é aquela que está no dicionário, mas as pessoas usam ela no dia a dia para explicar alguma coisa. E uma coisa muito importante de se falar sobre o sentido figurado é que a gente não pode usar o sentido figurado em todo tipo de texto.
Se for, por exemplo, um artigo de opinião, um texto dissertativo onde você tem que escrever algo mais sério, a gente não pode usar o sentido figurado, a gente tem que usar o sentido real das palavras. O sentido figurado, ele é empregado em música, né, em poemas, como vai aparecer nessa telinha aí, ó. O sentido figurado ajuda a criar imagens diferentes daquelas com que estamos acostumados na realidade. Por isso, é amplamente utilizado em poemas e músicas. Bom, nesse exemplo, a gente vai olhar aqui o poema Voo, que é do autor Ney Ribeiro. Vamos olhar aqui o trecho do poema e depois um trecho reescrito para a gente ver se a gente compreende mais um pouquinho dessa ideia do sentido real e do sentido figurado. Bom, olha o que está escrito no trecho do poema. Antes que o mar se assanhe, antes que a noite chegue enrolada no seu véu, antes que os grilos cantem formando um grande coral. Olha as expressões em negrito. Se assanhe, enrolada no seu véu, cantem formando um grande coral. Agora vamos ver o trecho reescrito? Antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão e antes que os grilos cricrilem juntos. Então reparem que aqui no trecho reescrito, a gente aplicou aqui no caso o sentido real para algo que estava no sentido figurado. Olha ali no trecho do poema, na letra A aqui, né? Antes que o mar se assanhe. O mar se assanha? Tem como o mar se assanhar? Não tem, né? Então, quando o poeta ali escreveu essa expressão antes que o mar se assanhe, ele na verdade queria dizer antes que o mar fique agitado, né? Que ele fique ali bagunçado, que ele comece a ficar revolto. Antes que a noite chegue enrolada no seu véu. A noite chega enrolada no véu? Vocês conseguem ver isso quando começa a chegar a noite? Não, né? Impossível. Então aqui está no sentido figurado. Mas transcrito aqui, reescrito, a gente tem a expressão antes que a noite chegue com a escuridão. Então enrolado no véu ali quer dizer que a noite vai vir coberta, vai vir escura, com pouca luz. Por isso que o autor usou o enrolado no seu véu. E a última, antes que os grilos cantem, formando um grande coral. Será que os grilos eles planejam assim, opa, vou me reunir com os meus amiguinhos grilos aqui todos juntos e a gente vai cantar como um coral muito bonito, muito belo? É claro que não, né? Grilo não tem nem mentalidade, eles não pensam. Então, quando os grilos cantam, na verdade eles estão crilando, crilem. Por isso que a expressão correta, a expressão literal para o canto dos grilos é criquilem e não cantem. E além disso, eles não formam um coral. O autor quis dizer que os grilos cantam, criquilam juntos. Essa é a expressão no caso real. Bom, de acordo com esses dois trechos aqui do poema, a gente vai tentar responder essas questões aqui. Letra A. Os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito dos que estão no poema? Complicada essa pergunta, né? Talvez ainda vocês não tenham compreendido muito bem, então o professor vai ajudar. Olha o que ele está perguntando. O verso reescrito aqui, ó, no trecho B, ele tem o mesmo sentido, o mesmo efeito do que o que está escrito no trecho A? É claro que não, né? Nos trechos reescritos, foram empregadas palavras em sentido próprio, no sentido real, que não são tão fantasiosas e ricas para a imaginação. Então, quando a gente emprega o sentido figurado permite que a gente imagine as coisas. Olha só, se eu não tivesse lido aqui para vocês o trecho B e só falasse antes que os grilos cantem formando um grande coral. Eu tenho certeza que quando eu falei isso na cabecinha de vocês já começou a projetar um monte de grilinhos junto cantando, né? Então, o sentido figurado ele permite que a gente consiga imaginar as coisas de uma outra forma. Coisa que se a gente escrever às vezes no sentido real, vai ficar um pouco... Não é sem graça, né? Mas vai ficar um pouco... Não vai permitir que a gente use a nossa imaginação tão bem, né? Por isso que nos poemas é usado bastante o sentido figurado. Você acha que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? Então, já falei. É claro que no trecho A é mais poético, porque a gente consegue usar a nossa imaginação. Enquanto que no trecho B, que está no sentido real, a gente pega as palavras ali como elas são mesmo, né? Antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão, antes que os grilos criquilem juntos. Então fica algo um pouco menos imaginativo, criativo, como no trecho A, onde foi usado o sentido real. O sentido figurado, desculpe.
Quando nos expressamos, podemos escolher entre o sentido real ou o sentido figurado das palavras, de acordo com a situação ou a intenção que temos, né? Então vamos ler esses versos aqui. Sonha sonhos, cor de aurora, sonha sonhos de luar. Está falando sobre sonho, né? Então, explique o que você entende das ideias a seguir. O que será que é um sonho cor de aurora? Então, primeiro, o que é a aurora? A aurora, né, é as cores que aparecem no céu ao amanhecer. Então, sonha sonhos cor de aurora são aqueles, o autor, né, o poeta está querendo dizer que para a gente sonhar é aquele sonho que a gente tem de manhãzinha, quando o dia já está amanhecendo, com aquelas cores de uma noite que já está acabando. Olha que poético, né? O significado a gente precisa entender o contexto do verso para poder buscar o significado. Já os sonhos cor de luar, né, se a gente viu que os sonhos cor de aurora são aqueles sonhos do amanhecer, os sonhos com cor de luar são quais sonhos? Os sonhos que a gente tem à noite. Então é óbvio que os sonhos não têm cor, muito menos de aurora, né, quanto menos de luar, mas aqui o poeta empregou essas duas expressões para que a gente consiga imaginar quais são as cores desses sonhos, né? Então ali estão as respostas da letra A. Sonhos que parecem um amanhecer, sonhos com cores de um amanhecer, sonhos bons como um amanhecer, enquanto que os sonhos cor de luar são sonhos brilhantes como a lua, sonhos que nos chegam à noite, sonhos bons como uma noite de luar. Então, o sentido figurado aqui, ele foi empregado para que a gente tenha essas ideias. Você sabe o significado da palavra rio? Leia as frases com atenção ao emprego dessa palavra. Então, a gente tem duas frases aqui com a palavra rio. Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. É a número 1. A número 2 é: o rio Tibagi é um dos rios de Ponta Grossa. Em qual das frases a palavra rio está no seu sentido real de um curso de água natural? Essa tá fácil, né? Então olha lá, Carlos ganhou rios de dinheiro. A palavra rio ali, ela tem a ver com rio mesmo, aquele rio que a gente vê, ou ela está falando de uma outra coisa? E número 2, o rio Tibagi é um dos rios de Ponta Grossa. Ah, fácil, né? Então, na segunda frase, a palavra rio está empregada no seu sentido próprio, no sentido real, porque de fato o rio Tibagi é um dos rios que banha Ponta Grossa. Qual é o significado da palavra rio empregada no sentido figurado? Ou seja, na frase número 1, Carlos ganhou rios de dinheiro. Olha o sentido figurado. Tem como ele ganhar rios de dinheiro? Tem como alguém pegar um rio assim no colo e esse rio não vai ter água, vai ter um monte de dinheiro e vai levar para alguém? Não, né? É impossível. Isso é o sentido figurado. Mas qual que é essa expressão, essa palavra rio significa o que então no sentido figurado? Ela significa muito, uma coisa de grande quantidade, ou seja, né, o sentido ele é figurado. Bom, vamos praticar? Então o professor trouxe vários exemplos aqui para a gente ver qual é o sentido real e qual é o sentido figurado. Vamos começar por essa expressão que ela é muito comum também, chutar o balde. Vocês já devem ter ouvido alguém falar, né? Eu vou chutar o balde, não estou mais com paciência, não quero mais fazer isso, vou chutar o balde. No sentido próprio real, é o que a mocinha está fazendo ali na figura. Ela literalmente está chutando o balde, né? Então, o sentido próprio real é chutar o balde, literalmente. Agora, no sentido figurado, quando uma pessoa fala assim, eu estou cansado, eu vou chutar o balde. O que ela quer dizer? Pensa aí, eu vou chutar o balde, eu não quero mais isso. O que significa chutar o balde no sentido figurado? Significa desistir, ficar com raiva de algo, não querer mais fazer alguma coisa. Então, chutar o balde no sentido figurado significa desistir de algo. E no sentido real é chutar o balde mesmo, dar um chutão ali no balde com o pé. Pedra no sapato. Essa também provavelmente vocês já escutaram, né? Fulano é a pedra no meu sapato. O que significa pedra no sapato? No sentido próprio real, é como está na imagem. É literalmente uma pedra colocada dentro de um sapato, né? Literalmente por quê? Porque está no dicionário, o significado é do dicionário, né? Sentido real. Agora no sentido figurado, o que é uma pedra no sapato? Fulano é uma pedra no meu sapato. O que será que quer dizer isso? Bom, a pedra no sapato, né? Pensa só, você andando ali com o teu tênis, com o teu sapato e tem uma pedra ali dentro. Não ia incomodar bastante?
Então, quando eu falo fulano é a pedra no meu sapato, quer dizer que essa pessoa está incomodando alguém, né? Então, é um incômodo, é um empecilho, é um obstáculo, né? Eu não consigo terminar essa tarefa, ela é uma pedra no meu sapato. Ou seja, eu não estou conseguindo terminar isso, ela está me atrapalhando, né? Então, é isso que significa a pedra no sapato. Olha a próxima expressão, mão na roda. Nossa, você me ajudou, isso foi a mão na roda. No sentido próprio ou real, é literalmente a pessoa colocar a mão na roda, né? Literalmente, mão na roda. Agora, no sentido figurado, o que significa a mão na roda? Nossa, tua ajuda foi muito bem-vinda, foi uma mão na roda. A mão na roda significa alguém que ajuda, uma pessoa eficiente, que está ali disposta a te ajudar. Vamos para o próximo? Quebrar o galho. Provavelmente também vocês já ouviram muitas vezes. No sentido próprio ou real, é literalmente pegar um galinho e puff, quebrar, como está na imagem ali do lado, né? Então, quebrar um galho, literalmente, isso é o sentido real. Agora, no sentido figurado, o que é quebrar um galho? Poxa, você quebrou um galho para mim aquele dia. Será que a pessoa pegou e quebrou um galho e deu para você? Não, né? Não tem porquê. A própria pessoa poderia quebrar um galho. Então, no sentido figurado, quebrar um galho significa o quê? Pensa aí um pouquinho. Ah, já devem saber, né? Então, significa ajudar. Você quebrou o galho para mim, você me ajudou. A pessoa poderia ter usado a palavra ajudar? Claro que poderia, mas ela preferiu usar o sentido figurado. Pisar em ovos. Olha que coisa maluca, né? Primeiro que se a gente fosse pisar em ovos, a gente ia quebrar tudo. Então, o sentido real não existe nessa expressão, né? Se existisse, seria a pessoa literalmente pisar em cima de vários ovos. Pisar em ovos, literalmente. Esse é o sentido real. Agora, no sentido figurado, se eu falasse para vocês assim, ó, tomem cuidado com o coronavírus. A gente precisa pisar em ovos nesse momento. O que significa? Pisar em ovos é o quê? Tomar cuidado, ser cuidadoso com algo, né? Eu estou pisando em ovos, eu estou tomando cuidado com alguma coisa. É claro que se a gente estivesse pisando em ovos, não ia dar uma coisa muito certa, se fosse no sentido real. E aqui essa outra expressão, pisar na bola. O sentido próprio ou real é como está aparecendo na imagem. É, por exemplo, um jogador de futebol simplesmente pisar em cima da bola. Então, pisar na bola, literalmente. Mas no sentido figurado, se eu falo assim, poxa, você pisou na bola comigo hoje. O que significa? Fácil, né? Então, pisar na bola é errar, é dar uma mancada com a pessoa, é falhar em algo. Então, no sentido figurado, pisar na bola assume esse papel aí de errar, de dar uma mancada ou falhar em algo. Pendurar as chuteiras. Olha essa outra expressão também que é conhecida. No sentido próprio, é você pegar a tua chuteirinha, né, literalmente, e pendurar num preguinho ali na parede. Esse é o sentido real, o sentido literal. Agora, no sentido figurado, se eu falasse para vocês assim, ó, eu tô cansado disso, eu vou pendurar as chuteiras. O que significa pendurar as chuteiras? Pensa num jogador lá no meio do campo e ele tá nervoso com o jogo e não quer mais jogar aquele jogo, ele fala, para tudo, eu vou pendurar as minhas chuteiras. O que significa ele pendurar as chuteiras? Fácil, né? Ele vai desistir, vai deixar de lado alguma coisa. Então, pendurar as chuteiras é desistir de alguma coisa. Olha essa outra aqui engraçada. Pagar o pato. No sentido real, pagar o pato seria você pegar um monte de dinheiro e dar para um patinho. Alguém faz isso? Claro que não, né? As pessoas não fazem nem para a gente, que dirá para um pato. No sentido próprio ou real, então, é isso. É você pegar dinheiro e dar para um pato. Agora, no sentido figurado, pagar o pato tem uma outra conotação, tem uma outra interpretação. Então, por exemplo, vocês estão lá na escola, tem um monte de criança fazendo bagunça e, de repente, o professor vem e fala, Augusto, vem aqui. Então, culpa só, por exemplo, uma criança. Culpa só o Augusto, enquanto que todas as outras estavam ali bagunçando junto com o Augusto. Então, poxa, professor, só eu vou pagar o pato? Eita, ele vai pegar dinheiro e vai dar pato? Não, não foi isso que o Augusto quis dizer, né? Ele quis dizer que ele foi injustiçado, que só ele levou a culpa por uma determinada coisa. Então, no sentido figurado, pagar o pato significa levar a culpa de algo, né? Então, olha quantas expressões a gente tem no sentido real
e no sentido figurado. Eu deixo, além da atividade de casa que eu já vou explicar para vocês, eu também falo que é muito interessante que vocês comecem a observar quando escutarem músicas, quando lerem textos, essas expressões aí no sentido figurado, tentar buscar o significado real delas para entender. E à medida que vocês forem escrevendo também, quando der para escrever no sentido figurado, é muito legal, porque vai deixar o texto mais poético, mais interativo, mais engraçado, né? Muito mais gostoso de ser lido. Vamos para a tarefa de casa, então? Bom, então vocês receberam essa folha aí da escola, né? E ela diz o seguinte: leia atentamente a letra da canção Pé com Pé, de Sandra Pérez e Paulo Tatiti, onde os autores brincam com a linguagem figurada. Então vocês vão ler a letra dessa música, a gente já viu o título é Pé com Pé, né? Então os autores falam sobre essa questão dos pés e vocês vão responder as seguintes perguntas, olhem lá. Descubra e copie 2 versos em que a palavra pé possa ter sido utilizada em sentido próprio, ou seja, no sentido real. O que é o pé no sentido próprio? É o nosso pé, é o que está na nossa aqui, debaixo da nossa perna, né? O pé que está ali embaixo. Isso é o sentido próprio, o sentido real. E na letra B, vocês vão procurar, né, descobrir e copiar 2 versos em que a palavra pé esteja sendo utilizada no sentido figurado, ou seja, num sentido que não é real. Lembra que eu falei para vocês do pé do ouvido? Existe pé do ouvido? Não existe. Então vocês vão tentar buscar algo nesse sentido na letra da canção ali, tá? E o exercício número 2 vai ser o seguinte. A gente já viu várias coisas sobre poema, a gente falou um pouquinho sobre Ponta Grossa no começo da semana, então agora vai ser bem bacana que vocês criem um poema para homenagear Ponta Grossa. É claro que a gente está iniciando nossos estudos sobre poema e talvez vocês encontrem ainda muita dificuldade para fazer isso. Então o que o professor vai lançar para vocês é um desafio. Vocês vão tentar escrever um poema, tentar criar rimas, e esse poema ele não precisa ser um poema extenso não. Ele pode ser um poema como a da Amália Max, que o professor leu lá no comecinho, né, dessa poetisa pontagrossense. Ele pode ser uma quadrinha, ou seja, um poema com uma estrofe e 4 versinhos, ou seja, 4 letrinhas. Então tenta ali colocar rima, ver os versinhos, pede ajuda de um adulto, né? Busca outras referências, lê outros poemas, porque assim vocês vão conseguir escrever, né? Então você pode escrever sobre a cidade como um todo, né? Sobre Ponta Grossa como um todo. Vocês podem escrever sobre o seu bairro ou sobre a sua vila. Você pode escrever sobre a sua casa ou sobre um lugar importante de Ponta Grossa. Por exemplo, a Vila Velha, a Mansão Vila Hilda, o Parque Ambiental, enfim, qualquer lugar que vocês queiram. Vocês não podem esquecer de utilizar os elementos principais do poema, que são os versos, a estrofe, as rimas, e vocês também podem colocar um sentido diferente nas palavras, como a gente estudou na aula de hoje, que pode ser o sentido real ou o sentido figurado. Legal, não é mesmo? Assim que vocês façam essa atividade, vocês vão mandar para a escola, os professores de vocês vão corrigir, ou vocês também podem mandar para o WhatsApp do programa uma fotinha do poema, que a gente vai adorar ver o trabalho de vocês, certo? Bom, será que a gente alcançou nossos objetivos? Vamos ver. A gente aprendeu a diferença entre o sentido das palavras, o sentido real e o sentido figurado? Sim, a gente viu muitos exemplos de sentido real e de sentido figurado. A gente analisou e comparou situações onde o sentido das palavras pode variar? Sim, a gente viu quando é que uma expressão ela toma um sentido real ou quando ela toma um sentido figurado. E além disso, o professor está propondo para vocês que criem um poema em homenagem à Ponta Grossa, de acordo com tudo que a gente estudou na disciplina de língua portuguesa durante essa semana, certo? Então, um abraço, crianças, eu espero ver vocês logo, se cuidem e não se esqueçam. E também não esqueçam de contar para as pessoas que a pandemia ainda não acabou, então não tem que ficar passeando pelo centro, ficar aglomerando, tem que tomar cuidado, tem que ficar em casa, porque a situação ainda está muito feia, tá? Um abraço, um beijo e até mais! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 4º e 5º ano. E aí, dormiram bem? Então, eu dormi super bem. Depois que eu terminei a aula, fui para casa, tomei um banho, só que é o seguinte, vocês ficaram colados comigo ainda. Então eu dormi pensando em vocês. E eu quero saber se vocês estão aí coladinhos junto com a prof de novo, né? Vamos aproveitar e dar um abraço bem grande a todos os profs, né? Todos os professores da nossa rede que estão aí, um pouquinho com saudade de vocês, sabia?
Vamos dar um beijo bem grande também, mandar um beijo bem grande para todos os profs que participam do grupo de pesquisas de aula, que ajudam na elaboração das nossas aulas, certo? E as nossas aulas, vocês sabem muito bem que elas têm 3 palavras que nos ajudam, não é? Quais são? Lembram? Já esqueceram? Não, né, prof? Conhecimento, experiência e investigação. Muito bem! Ultimamente nós temos falado bastante do conceito dessas 3 palavras e por que elas são importantes dentro da ciência da natureza, né? O método científico, ele precisa desses conceitos, certo? Por isso que nós estamos sempre relembrando deles. Bom, falando em relembrando, vamos relembrar da aula de ontem. E aí, lembram? O que nós falamos? Sobre o ecossistema. Não existe fora, ou seja, estamos dentro de um ecossistema e dentro dele os seres vivos e não vivos estão interligados, certo? Nós fazemos parte de todo esse processo e como seres dentro do ecossistema nós temos as nossas responsabilidades também, né? Bom, nós falamos também sobre o fluxo de energia. Uou, lembram lá? O sol transfere energia para a planta usa a sua energia. Quando o coelho vai lá e se alimenta, transfere energia que é transferida para o próximo ser dentro da cadeia alimentar. E ela é unidirecional, uma direção só. Nós também falamos sobre o ciclo da matéria, que além de os animais dentro da cadeia alimentar de buscar a energia, eles também buscam a matéria, né? O grilo, o gafanhoto que se alimenta da planta, o ratinho e assim sucessivamente até chegar nos decompositores que vão decompor essa matéria, fazendo com que ela retorne para o solo para que as plantas possam usar novamente. Então, é um ciclo, certo? Bom, prof, que está com muita saudade de vocês, vai fazer um carinho para vocês hoje. Vocês adoram fazer desenhos, né? Flores, casas, né? Vocês adoram dar desenhos para nós. E hoje quem vai fazer isso sou eu. Então, esperem aí, só um pouquinho que a prof vai desenhar hoje. Vamos pegar aqui o meu lápis verde, não quero esse, eu quero esse e eu vou desenhar. Epa, prof, não deu certo, não quero esse mais. Eu não quero esse lápis, eu quero esse lápis então. Agora vamos ver. Ih, prof, errou? Não gostei. Ah, meu Deus. Se concentre, por favor. Agora vai. Vamos lá. Uou. Isso. Com calma, viu? Com calma, tudo acontece. Vamos pegar aqui. Muito bem. E aí, para finalizar a nossa flor, que lá no meu painel, qual flor que é? É o girassol. Sabe por que do girassol? Porque o girassol, ele vai buscar a energia no sol. E quando não tem sol, o girassol, para continuar iluminado, ele se vira um para o outro, certo? Então, por isso do girassol. A nossa florzinha tá pronta. Lógico que não chega nem perto dos desenhos que vocês fazem com muito carinho, mas esse é o desenho que a professora fez para vocês hoje, certo? Opa! Aqui, esse é o meu carinho para vocês e saibam que nós professores estamos com muita saudade de vocês. Então vai ficar aqui a nossa flor, certo? Bom, vamos
vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Reconhecer o uso dos 5 R's, repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, e o consumo consciente para um ambiente mais saudável. E com esse objetivo, vamos ver qual seria a nossa pergunta de hoje? O que você entende por consumo consciente? Pensa aí. Se eu, acabei de fazer a pergunta para vocês, me respondam. O que é consumo consciente? Vamos ver as hipóteses que nós já temos? É cuidar do ambiente que vivemos. Ó, a Laura ajudando a prof aí. É quando você consome produtos corretos, compra coisas que realmente precisa. Ó, a Isabela ajudando. E a Monique é consumir pensando no meio ambiente, consumir menos. Bom, o que será que essas hipóteses elas têm a ver, com o consumo responsável? Vamos compreender um pouquinho mais. Bom, nossa, prof, mas essa mesa tua aí hoje tá uma bagunça, né? O que é isso aqui? Vamos ter que jogar no lixo. Opa, lixo? Não. Sabe por que não? Porque hoje nós vamos reciclar o papel. Será que dá certo? Isso vai virar isso. Como? Bom, se nós estamos falando sobre os 5 R's, o que a professora fez de errado aqui já? Ela vai tentar consertar agora, mas eu já errei. O que eu errei? Eu usei papel a mais, Eu não precisava. O que eu podia ter feito na minha flor primeiro? Eu não poderia ter usado o lápis de escrever feito o desenho, se eu não gostei, eu apaguei. Não, eu fui direto com lápis de cor. Ou então eu não poderia ter usado o verso da folha? Pois é, Mas não, eu já. Agora nós vamos arrumar de um outro jeito. Vamos fazer assim. Vocês sabiam que se eu pegar o papel, aqui eu já trouxe ele, porque assim, a nossa experiência, só lembrando, vamos ver o material que nós vamos usar, além do papel que nós podemos usar lá da sala, ou o papel do caderno, eu também posso usar o jornal, as folhas de revista, o papelão. Esses são os tipos de papéis que podem ser reciclados, certo? Lá dentro das lixeiras da reciclagem, a cor que representa a cor que representa o papel é a cor azul, certo? Então, aquele papel que foi usado ali, nós vamos usar. Daí agora nós vamos ver o material para a nossa experiência. Papel usado, bacia com água, liquidificador, um quadrinho de madeira com uma tela, Vocês já vão ver ali que a prof vai mostrar, e uma esponja. Então vamos acompanhar o processo. Bom, como eu falei para vocês lá, antes de nós buscarmos o material, o papel ele precisou ser deixado de molho. Então vocês podem até ver ali que é papel usado sim, Então eu não vou colocar esse papel que eu usei agora, por quê? Porque ele precisa ficar de molho, ele precisa amolecer. Então ele vai ficar aqui do lado e depois eu uso ele. Então nós vamos com calma, nós vamos vir aqui, liquidificador, nós vamos colocar este papel dentro do liquidificador, junto com a água. Aí, ó, ele fica numa consistência mole, Então, vira uma pasta depois. Vamos ver o que vai acontecer disso tudo. Vamos secar a mão e vamos bater. Para quê? Por que eu preciso bater o papel?
Vamos ver se deu certo. Sim. E agora, nós vamos despejar esse nossa. Ó, ela vira uma pasta. Nossa, professora, ele tá meio vermelho. O que é isso? Por que dessa coloração? Porque como o papel é usado, então, ele pode ter tinta, né, de impressão. Vai ficar aqui agora. Pode ter tinta de impressão e aí ele acaba se dissolvendo. Bom, eu vou ter que misturar esse papel na água aqui. Então, eu vou ter que usar minha mão mesmo, não adianta. E é assim mesmo. O que acontece? Ó, a pasta, ela tá na água agora, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tela, que a tela da prof aqui ela tá feinha, porque a prof já usou, certo? Por quê? Porque o papel, ele precisa de tempo para secar. Então, como é que eu ia mostrar para vocês se eu tinha que fazer primeiro, né, para trazer pronto já, para que vocês possam ver o resultado final. Então, ela tá aqui, isso aqui é papel que ficou, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês já vão entender por quê. Eu vou pegar essa tela, um tule, fui eu mesma que fiz isso aqui, peguei uma madeirinha, enchi de cola quente lá e grudei, e tá aqui a nossa telinha. Tô até vendo a família dizendo assim, lá vem essa prof enchendo de, inventando história já. Pois é. A pasta vai ficar na minha telinha. Então, ó, a água escorrendo, vamos ver se eu consigo mostrar. Aí, né? Então, e agora eu vou precisar fazer um detalhe aqui que a prof... Bom, quero que vocês observem aqui para eu poder continuar aqui. Ó. Estão vendo? Nós já vamos conversar sobre isso aqui, mas é que eu preciso disso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse tecido, que é um TNT, bem tranquilo, em cima da minha telinha, tá? Eu vou virar essa telinha e vou colocar, aqui eu trouxe uma toalha para ficar mais fácil, mas na casa pode ser jornal, pode ser, é só para sugar a água. Com a esponja, eu vou fazer o quê? Pressão. Eu vou pressionar esse papel, eu vou apertar, eu estou tirando o excesso de água e também estou compactando o papel. Olha que palavra chique, compactando é a mesma coisa que prensando, apertando. Então, ok, vamos lá, prof. Agora, eu vou precisar tirar, só que aqui, gente, marinheiro de primeira viagem nem sempre consegue fazer tudo direitinho na primeira vez. Então, a gente vai precisar de uma ajudinha aqui, porque o papel que está na telinha, eu vou precisar transferir para o tecido. Tá? Então, aqui a prof vai ajudar, só por causa do nosso tempo, porque senão não vai dar tempo. Tá? O que acontece? Olha lá, eu só auxiliei e agora eu, viu? Esses detalhes assim, vai acontecer? Vai, claro que vai. Mas, porque eu tô com pressa, eu tô, né? É uma questão, só isso, não dá nada demais. Mas vocês entenderam o processo. Então, a pasta que estava lá foi transferida para cá. Lembram que eu tirei... Lembram que eu tirei o papel? Então, esse meu papel aqui, ele tem que secar, porque por causa da água, né? Então ele tem que secar. De um dia para o outro, ele tá seco, tá normalzinho. Nesse aqui, eu cheguei, olha só a ousadia. Eu cheguei até a colocar algumas pétalas de flores ali para deixar o papel mais
coloridinho. Por quê? Porque eu posso pegar esse papel e fazer um cartão com ele lá. Queridos alunos, né? Então, eu posso escrever, eu posso fazer um cartão, eu posso fazer caixinha, eu posso fazer o que eu quiser. Muito bem. Então, consertado o erro da professora, que ela usou papel demais, nós vamos entrar agora numa questão que nós vamos falar sobre os 5 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Vamos acompanhar aqui o raciocínio da professora para que vocês possam entender melhor. Bom, o nosso R grandão, aí eu tenho repensar. Repensar o quê? Repensar as minhas atitudes. Assim como eu repensei quando eu usei o papel a mais, eu já sei que na próxima vez eu não vou fazer esse erro, né? Eu estou repensando as minhas atitudes. Aí eu tenho lá, reutilizar. Quando que eu vou reutilizar? Sabe aquele brinquedo lindo que era do irmão mais velho, que passou por irmão mais novo? Pois é, eu estou reutilizando. Sabe aquela roupa que não serve mais para o irmão mais velho, que passou por irmão mais novo? E dos primos, porque eu usei muita roupa das minhas primas. É reutilizar, certo? Aí, reduzir. Como assim, professora? Eu não poderia ter, ao invés de ter usado 3 folhas, eu não poderia ter usado uma só? Errei na primeira, não poderia ter usado o verso? Eu estaria reduzindo o uso, certo? E aí, eu tenho a ação de recusar. Quando? Quando eu preciso levar lá as minhas compras do mercado, eu posso recusar a sacola de plástico e usar uma sacola retornável, né? Certo? Eu posso... Só que, qual que é o detalhe? Eu tenho que lembrar que ela tem que ir junto comigo. É um hábito que nós temos que criar. Combinado? Eu também posso reciclar, reutilizar os potes para fazer um porta, né? Eu posso reutilizar o vidro para fazer um vasinho. Eu posso reutilizar o que eu quiser, dependendo da minha criatividade. E por último, não menos importante, o reciclar, que é o que nós fizemos na nossa experiência. Nós não reciclamos o papel, mas não é só o papel que pode ser reciclado, certo? Nós temos vários, o alumínio, né? O plástico, certo? Que podem ser reciclados. Então, pequenas atitudes aí, meus alunos, são de extrema importância. Até o meu liquidificador foi reutilizado, quebrou o pote original, o que nós fizemos? Fomos lá e compramos um outro copo que serviu. Então, eu posso reutilizar, eu posso reciclar, eu posso repensar. Combinado? E aí, meus amores, será que nós conseguimos responder a nossa pergunta de hoje? O que você entende por consumo responsável? Quando a mãe está passando a roupa para o filho mais novo, ela não está fazendo um consumo responsável? Vamos ver as hipóteses, vamos lembrar das hipóteses? Que é cuidar do ambiente que vivemos, é quando você consome produtos corretos, compra coisas que realmente precisa, é consumir pensando no meio ambiente, consumir menos, certo? E com isso tudo, com essas hipóteses, será que na nossa aula hoje nós conseguimos entender que nós podemos sim consumir menos e nós podemos sim repensar e reutilizar produtos e objetos que nós já temos em casa? Só com uma questão de criatividade, que eu sei que você, aluno do 4º ano, aluno do 5º ano, tem de sobra. Basta vocês usarem aí. Bom, com isso nós conseguimos atingir o objetivo da nossa aula. Qual era? Reconhecer o uso dos 5 R's. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar
e reciclar e o consumo consciente para um ambiente mais saudável. Realmente, eu acredito que sim, né? Nós conseguimos fechar o nosso objetivo. Bom, fica para vocês as atividades como tarefa que vocês estão recebendo na casa de vocês, certo? Que as escolas estão distribuindo, né? Então, com bastante atenção, com bastante carinho, com bastante leitura, quero ver vocês sempre aí aprendendo mais. Um beijão para vocês e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Continue caprichando nas atividades e participando do nosso programa pelo telefone 9165-8345. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Parabéns, Ponta Grossa, minha cidade amada. Eu amo Ponta Grossa. Parabéns, Ponta Grossa, pelos seus 197 anos. Parabéns, Ponta Grossa, dos lindos Campos Gerais. Parabéns, Ponta Grossa. Viva Ponta Grossa! Parabéns, Ponta Grossa, pelos 697 anos de vida. Feliz aniversário! Ponta Grossa é a minha cidade, cidade dos nossos Campos Gerais, repleta de muitas belezas naturais. Parabéns, Ponta Grossa! Parabéns, Ponta Grossa, cidade amada. Amo viver aqui. Bom dia, com muita alegria. Feliz aniversário, Ponta Grossa. Parabéns. Parabéns, Ponta Grossa. Minha querida cidade amada. Vejam a paisagem. Ponta Grossa é a minha cidade, cidade de um povo trabalhador. Parabéns, Ponta Grossa, pelo seu aniversário.